Esse aqui é o canal de corte do Acionista Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo. Cada um tem uma política de investimento, né? Mas o gestor tem que respeitar aquilo. E é muito difícil você querer correr um risco que vai contra contra a estratégia de investimento, por maior que seja a oportunidade. A gente também vive isso aqui, Floriano. Várias vezes a gente vê uma oportunidade muito boa, só que uma empresa que é muito small cap, quer dizer, não tem como, entendeu? A gente tem que abandonar. Pra mim, pô. Aí você manda no WhatsApp. Não, ó, mas mais uma coisa, José e Roberto. Esse aqui são os drives que o da Modaran enxerga. Então, na minha concepção, informação, a gente não tem esse gap na Petrobras. Liquidez, também não temos esse gap na Petrobras. Então, o gap que possivelmente pode existir na Petrobras é a governança corporativa. Que pode ter algum problema de governança, que pode gerar um grande prejuízo, que justifica esse gap do preço correlacionando a possibilidade de geração de caixa dela. É uma coisa interessante aí, né? Eu vou puxar uma outra coisa da Modaran, que essa eu não vou te fazer pesquisar para a gente conseguir dar sequência na nossa história, mas quem quiser procurar, o da Modaran fala muito bem dessa história da qualidade do management. Então, assim, o aspecto de governança corporativa, né, não é diretamente relacionado com a qualidade do management, né? Mas as arbitragens de preço por qualidade do management, quem quiser pesquisar vai achar as tabelinhas da Modaran que ele vai dizer assim, olha, você acha que o negócio de uma empresa é muito bom e o management é ruim, né? E aí a decisão de investimento que você tem que tomar. Você pode comprar e torcer para o management melhorar ao longo do tempo, né? Ou você tem que comprar já contando que o management é ruim. No caso da governança corporativa, isso é um pouco mais complicado, porque isso envolve não só a administração da empresa, mas o que a gente chama de todo o grupo dos stakeholders, as partes relacionadas, né? Então, entra o governo não como controlador, mas como a parte relacionada, os clientes, os fornecedores, todos os elos, né? No caso da Petrobras em si, quer dizer, a gente tem um problema quase que estrutural no setor da Petrobras, que é o que o Betinho sempre costuma dizer, para a Petrobras um petróleo muito alto é marginalmente ruim, porque de fato ele onera demais o bolso dos consumidores domésticos. Ela, por acaso, é uma empresa estatal que tem, vamos dizer, um monopólio de muitas coisas, então isso cria um problema para ela. Para a Petrobras, o petróleo ficar ali a 70, 75 é muito melhor do que o petróleo subir muito mais. Então você gera uma série de outras coisas, mas você tem razão em tudo que eu disse. Eu só quis citar essa tabelinha da Modaran, porque se você colocar lá qualidade no management, né, a evaluation e jogar depois da Modaran, você vai achar exatamente a pista do que eu estou querendo. Vou buscar depois. Eu normalmente leio bastante coisa da Modaran quando ele solta, porque ele solta com pouca frequência, assim, mas ele realmente solta coisas bem completas. Mas vamos aqui, eu queria, antes de ir para as 5 ações, queria entender a visão de vocês sobre o mercado atual, a situação macro, micro, qual que é a visão de mercado, quais são os setores que vocês acham que pode ter um vento a favor, sem olhar especificamente a empresa, mas os setores, para onde está soprando o vento? Porque o vento normalmente ajuda muito a empresa. Você pode ter manager, você pode ter tudo, mas se o macro está ruim, a empresa tem que suar a camisa para entregar resultado bom. É uma excelente pergunta, assim, a gente tem que olhar para a nossa própria carteira, né? Não por acaso a gente se dedica a estudar a empresa o dia inteiro e a gente, além de selecionar as empresas, a gente tem que escolher uma alocação de carteira, né, de portfólio. Sim. Então, hoje a gente está super posicionado no que foi praticamente abandonado pelo mercado, né? O mercado, basicamente, nos últimos 8 meses, por conta também do fluxo de resgate dos fundos de ações e os multimercados, lembrando que no meio do ano passado eles tinham posições importantes em ações, eles saíram vendendo tudo, como se as empresas ligadas ao doméstico, né, a economia doméstica, não existissem mais, como se não fosse mais existir mundo, né? E, na verdade, a gente tem muitas teses que são de empresas não só que estão com o operacional muito bem, estão entregando resultados bons, como elas estão crescendo, e elas têm uma coisa muito importante, que é uma capacidade de crescer de forma bastante descorrelacionada com o crescimento total da economia. Então, eu não preciso nem me valer daquele ponto que já fica bem claro, quer dizer, quando você pega o crescimento das empresas de capital aberto versus PIB, né? E, por exemplo, só no intervalo aí de 16 até 2020, a nossa cota multiplicou quase por 6 nesse período, as empresas chegaram a crescer 4, 5 vezes o PIB nominal, né? Então, isso para dizer que a amostra da Bolsa de Valores das empresas de capital aberto
não é uma amostra fidedigna da dificuldade vamos dizer, das empresas médias da economia de uma forma geral. Então, o que a gente vai defender aqui é que as melhores oportunidades hoje estão no que caiu demais, por conta de perturbações, agora eu vou falar, se você quiser depois me corrigir, tá? Por perturbações na eficiência de mercado, gerando um grande descasamento entre oportunidade e risco, tá certo? Aquele gap que você mostrou naquele slide anterior está muito grande e sem motivo, principalmente empresas que estão com operacional corrente bom, então não é promessa para 10 anos para frente, e empresas que têm taxas de crescimento muito grandes. E aí tem uma coisa muito interessante também, para a gente não cair nas falácias do investimento, né? Tem várias dessas Deixa eu também. só traduzir para o investidor normal aqui, ele entender o que você disse. O que o José falou dessas perturbações? O que quer dizer isso? Basicamente, a gente teve um cenário econômico conturbador, Selic explodiu, a galera, o investidor do fundo começou a sacar dinheiro, o fundo ele tem que devolver o dinheiro e ele tem que tirar o dinheiro de algum lugar. E normalmente o fundo não fica com mega caixa, tem até normalmente uma regulação, você pode ter até no máximo X% de caixa. Então ele fica 33%. No caso de FIA, né? de caixa. De FIA, isso. Se você tem um saque acima disso, normalmente você não vai ter esse stake por um longo período de tempo, porque senão você vai diminuir muito a sua rentabilidade. Mas se você tem um saque acima do seu caixa, você tem que liquidar a posição. Se você começa a liquidar muita posição, e dependendo da liquidez da sua posição, você começa a jogar a bolsa para baixo. E normalmente o cara não vai querer liquidar a posição que tá positivo, talvez, cada um vai ter sua estratégia para tentar preservar a visão do fundo durante o mercado. Então muitas vezes ele pode socar numa small caps e nessa small caps começa a criar um gap de descorrelação do preço gigantesco pelo fator liquidez. Não é corporativo, não é informação, é liquidez. Não tem liquidez, mas o fundo precisa de liquidez para devolver o dinheiro, é algo, tipo, sei lá, se o fundo devolver o dinheiro que ele é o quê? Preso? Eu nem sei, mas tipo, deve ter uma punição muito pesada para o gestor que não devolver o dinheiro e não cumprir. Então ele vai fazer qualquer coisa para devolver esse dinheiro e isso causa a perturbação que o José falou, mas normalmente quando a ação está caindo, o nível de confiança do investidor para comprar também, do investidor CPF ou qualquer investidor, ele começa a pensar, será que é uma boa? Será que ninguém sabe o que eu não sei? Normalmente isso acontece. Mas aí se você entende a essência, você começa a fazer mais sentido. Ah, não, talvez esse cara tá vendendo por causa que ele tá tomando saque. Aí começa a entender um pouco melhor. Acho que eu consegui traduzir aí, porque vocês estão no nível intelectual aqui no creme da sociedade brasileira aqui. Faria Limers. Os Faria Limers realmente é um dialeto local aqui, né? Aqui embaixo é uma coisa... A gente também brinca com os Faria Limers aqui embaixo. Tem vários memes desse tipo.